Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos ao Satsang de hoje. E hoje a gente vai abordar, o nosso tema é mente e realidade, tá? Então, vou iniciar aqui com um breve conto zen. E qualquer coisa vocês podem perguntar, tá? Podem interferir aqui. Então, é assim. Yakujo reuniu todos os seus monges, pois desejava enviar um deles para abrir um novo mosteiro. Colocando um jarro cheio de água no chão, disse: Quem pode dizer o que é isto sem mencionar o nome? Ok? O chefe dos monges, que esperava ser o escolhido, disse: Ninguém pode chamá-lo de sapato de madeira. Outro monge disse: Não é um lago, pois pode ser carregado. O monge cozinheiro que estava por ali andou até o jarro, chutou-o e foi embora. Yakujo sorriu e disse: O monge cozinheiro vai ser o mestre do novo mosteiro. Então, esse é um pequeno conto, né? Pequeno conto zen. E queria partilhar com vocês o que vocês pensam, né? O que vocês aí conto. Ele quebrou o jarro, né? E todos ali estavam tentando encontrar alguma definição, né? Para aquele vaso, para aquele jarro, né? E aí, gente? Contos zen são às vezes bem estranhos, né? Mas estão transmitindo algo que está além das palavras. Então, o caminho mais ou menos é este, né? O caminho é para além das palavras. O que vocês entenderam disso? Ninguém arrisca? Não, Raquel? Entenderam o conto, pelo menos? Não entendeu? Não entendeu o que aconteceu? Abre o microfone aí. Não entendi, não. Mas você entendeu o conto, a história, você entendeu? Então, eu não sei se eu pulei, se eu não escutei direito o início do conto, que tinha um jarro com água, né? Isso. Iam criar um novo mosteiro. O chefe o monge lá, o mestre, Hum, ele queria criar um novo mosteiro e tinha que escolher alguém para dirigir o novo mosteiro. Tinha um uhum, chefe dos monges que achava que era ele, naturalmente, né? Que ele era o líder dos monges. E aí, o chefe, para fazer uma prova entre eles, colocou um jarro, né, um vaso, com água no meio deles, assim, formou uma roda, e aí falou: Olha,
Quem que pode me dizer o que é isso sem dizer o nome? Aí um falou, isso aqui não é um sapato de madeira, que foi o chefe. Ele achava que ia ser escolhido. O outro falou, isso aqui não é um lago, porque pode ser carregado, né? Aí o outro, um cozinheiro que estava por ali, né? Que é o cozinheiro do templo, que é chamado Tenzo, né? Então ele foi até o jarro, chutou o vaso, né? O jarro, quebrou e foi embora. Aí o mestre riu e respondeu: Olha, este é o novo chefe do mosteiro que vai ser então construído, né? Ele foi o escolhido porque ele fez isso, né? Ele foi lá e chutou e quebrou o vaso, tá? Então, a gente inicia assim. O que que é mente, né? Mente é tudo que foi criado, tá? E em você são todos os condicionamentos criados, tudo que veio de fora, tudo que foi acrescentado. Então, isso hoje a gente define como mente, né? Então, palavras, linguagem, ideia, raciocínio, né? E as pessoas, né, que estão envolvidas nesta mente, com a mente cria uma ideia principalmente de que você existe, que há um eu existindo, né? É a sensação que há uma pessoa existindo. E a pessoa é que pensa, a pessoa é que elabora, a pessoa é que vê, que percebe a realidade acontecendo, né? Então, quem que está percebendo a realidade acontecendo? Aí você fala eu, né? Então, quando existe uma pergunta dirigida a qualquer um dali dos monges, né? Os monges vão recorrer a quê? A mente. Então eles começam a associar, como a gente faz, né? Começa a associar como que eles resolvem esse problema através das definições. O que, que o mestre fala? Existe uma definição para isso que vocês todos conhecem. Isso aqui é um vaso com água, um jarro com água. Isso todo mundo sabe que é isso. Então, me diga a mesma coisa sem dizer o nome, né? E aí a mente começa a funcionar querendo fazer associações, fazer analogias, né? Então aí, isso não é um lago porque o vaso estava com água, porque pode ser carregado. É uma analogia, né? Eles estão tentando definir o vaso fora da palavra vaso. Isso aí é algo que ocorreu naquele momento. Então, no fundo, todos estão presos na mente. Todos estão presos em si mesmos. Então, a mente ela vai mais além do que um conceito. A mente é a própria ideia de que há um eu existindo. Esse eu que existe, que você chama de eu, de si mesmo, é simplesmente a mente funcionando, tá? Então a questão, né, de que Descartes trouxe, penso, logo existo. Quem pensa? Eu. E se penso, logo existo, que também é um pensamento, é uma conclusão de que a existência decorre da mente, dos pensamentos. E que se a existência decorre da mente e dos pensamentos, há alguém que pensa, que é um eu. Mas este eu também é um pensamento, porque ele é resultante da mente funcionando. Então, o funcionamento da mente, penso, logo existo, pensar é igual a eu. Pensar é igual a existir. Pensar é igual a você existir. Então, você existe a partir da mente, a partir dos pensamentos. Mas você quem? Você pessoa, você eu, você, alguns chamam de personagem,
né? Mas o personagem já é um pensamento mais elaborado do que o próprio eu. O eu é um pensamento sem definição. Me diga o que é você ou o que é eu sem recorrer a essa palavra, que é mais ou menos o que o monge fez, né? O mestre fez. Me diga o que é esse vaso com água sem dizer o nome. Isto é um vaso com água. Entende? E é dessa forma que a realidade vai sendo construída pela mente. E o que é essa mente? A mente, ela tem um poder, vamos dizer assim, de criar uma bolha de realidade, porque a realidade é vista por cada um de nós, é sentida por cada um de nós de maneira diferente. Por isso a gente pode dizer, não existe só uma realidade. Existem milhões, bilhões de realidades que estão sendo projetadas pela bolha de realidade de cada um, tá? Porque cada um concebe a realidade de uma forma diferente. E aí também, o que é comum? Fala, Raquel. Maurício, Diga. mas assim, e o quebrar o vaso, né? O quebrar o vaso Exatamente, ó, que legal. Onde você está chegando? é dizer o quê? Que não Quebrar o existe. vaso é uma ruptura com a mente. Ah, Quebrar o vaso é dizer, ó, a ditadura da mente, para mim, não. Porque entendi, o convite aí é para você não continuar alimentando esse processo. Inclusive, entendi. quando ele quebra o vaso, o que acontece? Há um choque. Todo mundo Uhum, fica espantado. Por quê? Porque não aconteceu o esperado. Então, o esperado, a expectativa, o futuro, os planos, o planejado, sempre pertence à mente. A mente é que realiza planejados, né? E a questão toda é que a mente produzindo essa realidade, ela é uma realidade deformada, ela não é uma realidade real. Ela é uma realidade idealizada pelos conceitos, ok? E agora eu gostaria de trazer, né, um fato. O momento que você nasce, você é introduzido em uma cultura, seja lá qual for. Quando você é introduzido nessa cultura, a mente é criada, a bolha de realidade é criada. Tá? Então, essa forma de vida atual, né, que a gente está vivendo, é uma gama de condicionamentos, né? Começando, inclusive, pela vestimenta, pelo tipo de vestimenta, né? Pela tecnologia, pela forma que são construídas as casas, os prédios, pela forma da pavimentação de vias, carros. Tudo isso que nos cerca é peculiar a esse tipo de cultura, né? Se você pegar 300 anos atrás, não tinha carros, por exemplo, não tinha prédios. Então, era uma outra forma de criar a bolha de realidade, né? E aí, se for antes disso, né, não vai, em algum momento não existia cidades, não existiam estradas. E a gente vem para esse mundo achando que isso é algo natural, que sempre existiu, né? A gente não está questionando esse tipo de coisa. Então, a mente, ela vai criando essa realidade a partir da introdução, da nossa introdução em uma cultura, tá? E aí, se cai essa ficha para a gente, e a gente tenta sair desse modelo, porque aí existe um modelo, né? Você está sendo introduzida em um modelo. Quando você tenta sair desse modelo, você cai em outro modelo. Tá? Você vai caindo em vários modelos
diferentes. Agora, a questão toda, inclusive para o buscador, né? Principalmente para o buscador espiritual, o que, na verdade, o buscador espiritual quer? Né? O que vocês, como buscadores espirituais, querem? O que vocês estão buscando? Né? A partir desse momento que você toma consciência que você é alguém, porque a mente produz esse senso de eu, o que vocês querem? Né? O que vocês estão buscando realmente? A não busca. Oh, bonito! Chuta o balde. Chuta o balde, Dinita. Mas o que é não busca? Sei lá, por que que você vai estar buscando alguma coisa? Só não buscar. Você não está buscando? Quebra o vaso. Quebra o vaso, caramba. Mas daí você viu que o cara quebrou o vaso e foi embora, né? Isso é Sim, eu importante. acho que ele tava. É, Ele não quebrou o vaso e ficou esperando para ver qual seria a reação das pessoas. sim, não Entendeu? queria nem saber, né? Se ele está com a ruptura, se a proposta foi a ruptura, ele não tem expectativa em relação à aprovação ou não aprovação, a Sim, reação das pessoas, né? Porque ele entende que as pessoas estão presas na mente, as pessoas são a própria mente. Então, o que for falado ali não vai ter importância, tanto em relação a elogios, quanto em relação a críticas. Nenhuma crítica é válida nesse sentido. Porque toda crítica ela parte da mente. E o que é a mente? A mente é um fenômeno que abarca todos os pensamentos, os conceitos, os condicionamentos, e a mente é o próprio eu. A mente se converte no próprio eu, porque é diante desse fenômeno que surge a individualidade, a noção de individualidade, o senso de individualidade, né? Agora, a gente aqui deveria, né, saber o que a gente quer. Porque por que a gente está buscando uma espiritualidade? O que a gente quer da espiritualidade? Né? Porque se a gente fala, por exemplo, que você falou, é uma não busca, não resolve. É uma resposta, né? Mas ela não resolve, porque não busca é você parar de buscar porque você achou, por exemplo. Você já achou que você buscava? Então não preciso buscar. Se eu acho que eu busco, cessa a busca. Concorda? Então seria o que você está falando eu achei o que eu procurava, não procuro mais, né? Porque a busca acabou. Mas se a gente está se dispondo a procurar alguma coisa na espiritualidade, que é uma pergunta muito básica, seria o que você está buscando, né? Maurício, Oi, Raquel. né, vocês estavam falando do que está buscando na Sim. espiritualidade. Para mim, sempre teve uma busca por. Eu não me conformo que, assim, eu tenho uma vida muito boa, sempre tive saúde, enfim, condições, e assim, e ainda assim, sofrimento, sofrimento, toda hora sofrimento. Então, o meu interesse pela espiritualidade sempre foi não é me livrar, mas Sim. entender por que esse tanto sofrimento. É. Muito bom. Essa conclusão também foi a de Buda, né? O Buda começou o ensinamento dele constatando isso, você constatou. Ó, dukkha, né? Essa forma de viver a partir da mente, tá? Então a gente já pode trazer essa informação. O que Buda diz? A forma de viver a partir da mente
Ou seja, a partir da ideia que há um eu vivendo, né? Que há uma individualidade vivendo, ela é a criadora de sofrimento, né? Na linguagem budista, depois das traduções, ela é criadora de insatisfatoriedade. Porque em algum momento você está se sentindo, né, plena ou alegre, né, ou feliz, e aí outros momentos não, né? Então, essa insatisfação, porque a vida, né, uma das explicações aí que a gente deve prestar atenção é a vida não é a partir da forma que as coisas realmente são. A vida é a partir de uma concepção que você é alguém e que você puxa com você todas as estruturas sociais, principalmente. A gente não pode abandonar isso, né? A cultura que você está inserida. Então, a forma que você vive é de uma pessoa, é de um eu, é de alguém inserido em um tempo, inserido numa condição, inserido numa cultura. Porque toda a nossa vida, ela está baseada que você é essa pessoa com esse nome, que tem um temperamento X e que você vive de alguma forma assim, assado. Né? Então, essa é uma concepção de você mesmo, você mesma. Tá? Então, essa é uma bolha da Raquel. A Raquel se vê nessa bolha. É tudo que faz parte da sua vida, é toda a história que você teve, né? Tudo aquilo que você passou, e aquilo que você está passando, e aquilo que você vai passar. Então é um filme, é como se fosse um filme, né? Então é isso que a gente tá conversando. A Ednita colocou, já busquei, não busco mais. Acabou, né? Acabou, cessou a busca? Mas acabou, então. Não sei o que busquei. Você sabia o que você buscava? A Ednita está perguntando o que eu quero dizer quando eu digo espiritualidade. Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos só falar com o Donner, que ele levantou a mão. Fala, Donner. Fala, E aí, Donner. Maurício, e aí, pessoal? Pois é, então, vou ligar a câmera aqui, estou sem camisa. Vai pôr uma camisa, então. Pois então, Eu tô brincando, se pode abrir aí. se existisse só felicidade, Hum. como é que a gente ia saber o que era sofrimento? E se existisse só o sofrimento, como é que a gente ia saber o que era felicidade? Então, acho que Essa é não uma depende. pergunta filosófica. Essa é uma pergunta filosófica, né? A filosofia, eu estou baseando aqui naquele livro que eu já falei para você, Raízes e Asas, né? Do Osho. A filosofia, ela tem como base o conhecimento. Então, se você faz esse tipo de pergunta, você quer chegar a um conhecimento, a uma resposta para você conhecer uma lógica, tá? Ele está em busca de uma lógica filosófica. E o Osho mesmo trouxe essa outra esfera, né, que seria a sabedoria, né? E a sabedoria não está preocupada com esse tipo de contraste. Se a gente só conhecer isso, a gente não vai ter como identificar outra coisa, tal. Por quê? Porque isso é uma hipótese impossível. Ela não está na experiência direta, né? Porque a vida, você tem que adotar essa premissa como ela é, e não de uma forma idealizada. Não existe somente uma vida de sofrimento e não existe somente uma vida de felicidade. Por isso que é fácil você
conceber uma e outra. Você sabe quando você está feliz, você sabe quando você está triste, você sabe quando você está angustiado, você sabe quando você está alegre ou eufórico. Então, esses sentimentos são facilmente identificáveis, né? Mas, por eles serem, vamos dizer, em sequência, é como se você estivesse numa montanha russa, é isso que a Raquel trouxe e que o Buda afirma, né? Essa variação constante, ela cria uma insatisfação, tá? Mas por trás da insatisfação tem uma coisa, né, que eu vou ousar dizer, né, que é o que eu acho que todos buscam, né? Os buscadores da verdade geralmente dizem: eu busco da espiritualidade, na espiritualidade, buscam a verdade. Ou busca sabedoria. Ou busca liberdade, busca libertação, ou busca o despertar, né? O que a gente quer? A gente quer o despertar. E o que quer dizer o despertar? É não ver mais através da lente da mente, tá? Porque buscar algo implica em questões da mente. Quando a busca cessa, seria como descansar aqui agora, na vida como ela é. Mas é óbvio que existem as ciclicidades, emoções, sensações, mas a gente aprende, né? A gente aprende que tudo passa. Gente, legal, Ednita. Mas todas essas respostas, elas têm um efeito temporário. Por exemplo, você vai lá qualquer, sei lá, num satsang, né? A pessoa lá fala uma coisa maravilhosa, você fica encantada, tal. No outro dia você chuta a quina de um móvel, você já vai ficar com raiva, você já vai. Então, isso não fica inalterado, né? Então, esse estado que você está falando de ciclicidade, da coisa ficar oscilando. Então, a questão é, por que a gente está oscilando? Tá? Somos humanos, exatamente. E o que os humanos buscam? O que os humanos querem? O que os humanos querem? O que os humanos temem? Qual a pior coisa que pode acontecer para um humano? A morte. Aê, querido! Aí, Raquel. Então, vamos lá. O que o humano quer? Quer falar de novo? Dona? Não, Dona. Quero. Uhum. Depois Experiência direta. desliga a mãozinha aí depois, porque senão fico Tá. pensando que você vai. Pronto. Vai. Experiência direta, né? Uhum. A vovó falece, aí você fica assim meio neutro. Isso. A mente fala assim, será que eu estou virando uma pessoa fria, ruim? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que não. É uma aceitação também, né? Acontece uma aceitação. Vamos lá. A vovó falece. Por que você O fica meio cachorro neutro? morre. Por que você fica meio neutro? Porque a Sei, avó tá está acontecendo. longe, filho. A avó está em outra geração. A avó não está perto de você. A avó está longe. Tá? Aí, se o pai falece, chegou mais perto. É outra coisa. O pai falecer, a mãe falecer e a avó falecer. É outra coisa. O irmão falecer está na sua mesma geração. É outra coisa. Então, você vai chegando cada vez mais perto do buraco. Tá? Então, a avó, beleza. Vai demorar para eu falecer. Né? No fundo, você está pensando sempre em você. Né? A gente tem essa característica.
Então, volta a pergunta, né? O que você está procurando? O que você quer? Ultimamente eu estou num assim de não querer acabar com o sofrimento. Se ele aparecer, eu vivo ele da forma que essa mente ainda consegue interpretar, ou algo além da mente consegue sentir, e vou vivendo, porque também ficar tentando forçar a viver algo que eu ainda não tenho capacidade para compreender, ou se é que um dia eu vou ter capacidade, Uhum. né? E também nem querer ter capacidade, sei lá, tentar um Donner, pouco mais viver com mais leveza, entendeu? O que eu posso fazer, o que esse suposto eu pode fazer, né? Esse não eu, vou dizer assim, né? Igual o Buda mesmo fala, não existe nenhum eu, então o que esse não eu sentir, fazer o melhor que eu puder, se é que não, tem mas como isso fazer. não, isso é o que você quer ou você já tem? Ixi, aí eu te dou a palavra, Maurício. Então, é o que eu quero dizer aqui, né? O que todo mundo quer é uma palavra só. Ela pode ser resumida numa palavra só. A Raquel já deu uma dica aí. Qual a pior coisa que pode aparecer para você, que pode acontecer para você ou para quem você ama? A morte. Então, isso é muito importante, né? Porque isso quer dizer finitude. Finitude do quê? De tudo que você conhece. Exatamente. Está indo num caminho. Está indo, Leite, está indo. Não Então, seria paz, felicidade? a paz e felicidade desse jeito que você conhece a vida, tem como ter paz e felicidade? Não Não, tem. Não tem. não. Ainda mais você que teve filho, vai ficar pensando nos filhos, e se acontecer alguma coisa, e não sei o quê, né? Então, sempre a gente quer adotar um ideal, que nem o Donner trouxe. Eu vou viver o sofrimento, mas não me importo com o sofrimento, o que o sofrimento vier tá bom, e não sei o que tá bom também. Até o Vitor trouxe, né? O Vitor deu uma dormidinha ali, mas, Vitor, é que é tarde lá em Portugal, né, Vitor? Aí é mais de 1 hora da manhã. Ó, a questão eu vou ficar bem, o que tiver de vir, venha, tá tudo bem. Não dá para saber se vai estar tudo bem. Não vai dar, né? Então, você pode. Por quê? Porque isso também é uma expectativa. O que vier tá bom, foi o que o Vitor colocou, né? É muito legal, mas você não tem uma garantia que o que vier vai estar bom, né? Aí a Leite falou, eu quero existir sempre, né? E você sabendo que não vai existir sempre, porque isso não é algo, pelo menos aqui, né, nessa situação que a gente está, isso não é algo garantido, né? Isso não é algo que possa ser comprovadamente, né, demonstrado. Então, esse querer viver para sempre é querer viver para sempre do jeito que você vive hoje. Não é ser uma outra coisa, sei lá, uma alma, alguma coisa desse tipo, e viver num lugar que não tem nada a ver com você, né? Viver num lugar que você não conhece. Então você quer viver da mesma forma que você está vivendo, dentro dessa mesma cultura, porque você traz uma coisa pronta, porque você tem uma ideia que você é algo pronto e acabado, e você não quer que isso mude. Aí que está esse sofrimento, essa insatisfatoriedade, né? Por exemplo, a gente estava falando dos filhos. Os filhos vão crescer, os filhos vão estudar, os filhos vão embora, mas a Raquel está aí ainda, né? Raquel aí vai fazer outra coisa, vai fazer ginástica, vai fazer aula não sei do que, vai tocar a vida dela, papapá, mas ela está lá. É isso que eu quero dizer.
As coisas podem mudar fora de você, mas você está ali. Então, o centro continua inalterado, né? Só que a gente pensa em relação à morte, à finitude, numa grande mudança. Só que é numa mudança tão radical que pode ser que você não esteja presente lá, ou se estiver, vai estar numa situação completamente diferente desta. E aí está o nosso medo. E aí está o medo de não existir. Não existir. Que a Leide trouxe. O medo de não existir. Aí vamos lá, Ednita. Mas, Maurício, assim você tira tudo da gente. Eu não entendo mais nada. Até onde vivia essa tal espiritualidade, o tal despertar é literal. Reconhecer quem você é, em essência, e aí o foco, ou sei lá, vai para isso e tudo ganha leveza. Eu não tenho medo de não existir. Não tem. Então vamos lá. Ednita, você tem medo de morrer? Sei lá, eu. Então você não sabe. Se você não Tipo, é uma sabe, ideia assim, do tipo, mano. A Ednita, claro, a Ednita, como Ednita, tem medo de morrer, sim. é isso que eu estou Só que, dizendo. então, mas o tal do despertar, a ladainha toda aí, a cartilha, não quer dizer assim, você está além do que você é, da sua personalidade, da sua Ué, se você pessoa. sentir isso de uma forma concreta e que você não tem nenhum tipo de dúvida em relação a isso, com uma certeza absoluta, tudo bem. Mas não é isso que você sente. Ninguém tem uma garantia que vai ser assim, né? Hum. Então vamos lá. Depois que a Leide falar, eu revelo o que todo mundo quer, né? Aí alguns românticos vão falar: todo mundo quer amor, todo mundo quer felicidade, mas isso passa. Leide, diga. Ô Maurício, Hum, quando eu falo que eu queria existir para sempre, eu ainda estou atrelada ao que eu fui criada, né? Dentro cultura, né? da religião, dentro da. Exatamente, assim, de ter uma vida eterna. Uhum. Porque existem promessas ali, dentro daquilo que eu fui criada, né? Sim. Dentro da nossa crença, eu sou católica e tal. E ali a gente lê dentro da Bíblia que a gente tendo a vida eterna, lá tudo será perfeito. E eu acho que isso acalma o meu coração dentro da Ótimo. minha realidade, inclusive, né? Dentro da realidade que Isso, eu vivo agora na vamos minha falar o vida. que é isso. Isso é um consolo, não é uma garantia. Isso pode acontecer ou não. Agora, isso a religião está tentando vender alguma coisa para você. E por que a gente quer comprar isso? Porque faz bem, entre aspas, comprar isso, né? Porque é mais ou menos o que a gente quer. Você quer o céu, né? Né, Leide? Sim, sem dúvida, dentro dessa promessa, O que é né, de céu? O que é Jesus céu? ali, É você estar sentado num seria a banco, perfeição, cercado né? de anjo que você não conhece, sentado num banco com umas nuvens em volta, umas neblina, né? Pode até estar tocando umas músicas assim, Ai, na verdade, gregorianas, tal. o que mais me intriga nessa história toda é assim a perfeição mesmo, sabe? Eu não ter a minha filha falando saudável e de repente nessa promessa eu viver tudo isso que eu não vivo de uma forma muito perfeita, não sei. Eu acho que é isso que me encanta, entende? Então, isso é uma idealização, né? Que você gostaria que que as coisas fossem dessa forma, né? Então, a religião, ela nos vende, muitas vezes, o desejo, né? A realização dos desejos, né? Vamos substituir isso que você falou, Leide, pelo gênio
e seus 3 desejos, né? O que você quer? Então é isso, gente. Vamos supor que eu fosse um gênio e falar, olha, agora você tem direito de 3 desejos. O que você quer? Não é? O que você quer realmente? E aí a gente fica um pouco perdido, né? Mas o que a Leide está falando é que dentro dessa ideia de céu, de perfeição, vamos dizer assim, que as coisas fossem diferentes, né? Que as coisas fossem perfeitas. Só que mesmo as coisas sendo diferentes, Leide, a questão, né, da Sara realizar, né, todos os sonhos que você tem com ela, a Sara, você, todas as pessoas que você ama não vão viver para sempre. Então o dilema continua. O que vocês querem? Eu quero um lugar onde todos que eu amo e eu vivamos para sempre. Eu quero existir para sempre. Essa é a grande é o grande tabu da nossa vida. Nós queremos permanência, nós não queremos que as coisas mudem. E como a gente vê que as coisas mudam, nós sofremos, né? É a partir daí que vem o sofrimento. Porque os nossos sonhos não são realizados. Não são realizados. E aí a gente recorre a essa oferta, né? A oferta religiosa. Ó, você vai viver para sempre. Na mesma religião, Leide, e eu acho que isso é uma coisa mais assim ortodoxa, né? Uma coisa que a religião católica realmente professa, é que todos os mortos vão estar adormecidos até juízo final. Então não tem céu, nem purgatório. Isso é uma ideia mais dantesca, né? O Dante que explora esses estágios, né? De céu, inferno, purgatório, etc. Né? Uma alma que vive, vamos dizer, viajando, né? Nessas esferas aí. Mas a forma que a igreja, pelo menos na forma mais assim tradicional, todos vão adormecer até o momento do juízo final. Então, a ideia de céu já vai por água abaixo. Mas, de repente, ela surge de novo como um consolo, como algo que... Mas mesmo o céu, gente, ou paraíso, ou perfeição, quem que vai estar nesse céu? É você, com todos os seus defeitos de hoje. Então, o céu não é um lugar geográfico. Inferno não é um lugar geográfico. Céu e inferno são estados. Estados de espírito. Estados de espírito que não brotam a partir... Quer dizer, um brota totalmente a partir da mente, o inferno. Outro brota totalmente fora da mente, o céu. E o que é esse fora da mente? É a destruição da ideia de eu. A ideia de uma pessoa. Porque tudo isso que vocês estão falando está girando em torno de uma pessoa. Quem vai para o céu? Eu. Quem quer se livrar dos problemas? Eu. Quem deseja um paraíso? Eu. Quem deseja a perfeição? Eu. Então, o grande problema é você. Você é o fruto de todo desejo. Todo desejo é sofrimento. Todo desejo é sofrimento. Mas vocês não deixaram eu falar a palavra. Vocês não estão deixando. O Dona levantou a mão. Fala, Dona. Tem como não desejar mais esse céu, essa perfeição, essa sabedoria, iluminação, etc., e continuar vindo aqui no satsang?
Depende no se você vai encontro? querer vir, né? Hum? Depende se você vai querer vir ou não. Aí, se você quiser vir aqui para se divertir, né? É uma coisa. Se você quiser, eu não sei, é aberto, né? Qualquer um pode vir. Mas essa questão aí que você trouxe, né? Fala de novo. É possível deixar essa, mesmo na parte assim sutil, Hum. que a parte sutil é mais difícil de perceber até, né? Aham. Mas vamos imaginar assim que ela deixou de existir, né? Mesmo no que se trata de sutil. Esse desejo, essa busca de querer o céu, de querer iluminação, de querer sabedoria, de querer vida eterna e etc. Certo. E continuar vindo aqui no Satang sem esses desejos, Eu acho que o mais importante é você. Como que você vai deixar de ter esses desejos? A vinda no satsang ou não é secundário. Primeiro é saber o que você quer, né, dona? Em primeiro lugar, você tem que saber o que você quer. O que você está em busca? Agora a Ednita trouxe, ó, desaparecer no ser ou algo assim. Porque o eu, o personagem, a Ednita, a identificação é sofrimento. Desaparecer no ser também é uma ideia. Também é um raciocínio, né? E não é o que você quer. Ednita, se eu perguntasse para você, o que você quer, Ednita? Você não vai falar, eu quero desaparecer no ser. Porque eu não sei o que é o ser. Eu não quero desaparecer no ser. Eu não quero. O que é esse ser? Se for um eu grandão, se for uma continuação minha maior, um eu maior, aí eu quero. Um eu superior, um eu evoluído, um eu sem medo, eu quero continuar desaparecendo no ser, né? Como o rio desaparece no oceano, mas o oceano se torna o rio. É como se fosse isso. Eu continuo. O que você quer? Continuar. Continuar. Na verdade, o que a gente quer é que tudo permaneça de uma forma estável. Que não haja mudanças abruptas. E que não haja, por fim, mudanças. Você quer continuar a vida como ela é. Mas, no fundo, o que você quer é uma coisa só. Segurança. Você não quer liberdade, você não quer despertar, você não quer alegria, você não quer amor, você não quer felicidade, você quer segurança. Por quê? Porque é o contrário do que mais te apavora. O que te apavora? Medo. Quando você fala o que é a pior coisa que pode acontecer para o ser humano? A morte. Por quê? É a finitude. E o que a finitude causa? Medo. Por quê? Porque é desconhecida. Que é o total desconhecido. Então, o desconhecido causa o quê? Insegurança. Desamparo. Então, no fundo, o que a gente quer? Segurança. Mais nada. Se você estiver seguro, de que nada vai acontecer para você, com você, nada de ruim, que você não está correndo nenhum tipo de risco, você não vai ter nenhum problema. Você não vai mais pensar em nada.
a partir da segurança é que vem felicidade, é que vem paz, é que vem alegria. Enquanto não tiver segurança, não tem nada disso. Não tem nada disso. Se não tiver sentir seguro, segura, não tem felicidade, não tem paz, não tem harmonia, não tem nada. Agora, essa segurança é sentir que nada te ameaça. E a morte, para nós, né, para todos aqui, e para o ser humano, é uma grande ameaça. Para a mente, né, ela é uma grande ameaça. Por quê? Porque a mente não existirá. Tudo isso que forma, né, esse contexto existencial desaparecerá. Isso que é morte. Contexto existencial desaparecerá. Qual o contexto existencial? A vida concebida a partir de uma individualidade, um eu, que conhece a realidade, a interpreta, a nomeia, né? E presume que a conhece. Presume que a conhece. Então, ó, queria também trazer para vocês, dentro disso, né, que o Osho fala, a palavra Deus não é Deus. A palavra homem não é o homem. A palavra rosa não é a rosa. A rosa existe quando não há linguagem. Quando não há linguagem, a árvore existe. Ela não depende da linguagem, né? Então, a linguagem, ela é uma estrutura cultural e, por assim dizer, existencial, porque através da linguagem você passa a existir. A linguagem comunica pensamentos, ideias. E esses pensamentos e essas ideias têm origem no condicionamento, nos conceitos. Tá? O que o monge fez quebrando o vaso? Ele destruiu a forma. Quando você olha para o vaso e a pessoa aponta e pergunta o que é isso? Você responde um vaso. Aí foi um cara lá e pintou um cachimbo e escreveu embaixo, isso não é um cachimbo. Aí todo mundo falou, você tá louco, isso é um cachimbo. Isso aqui é um cachimbo. Não, isso é uma pintura de um cachimbo. Isso não é um cachimbo. E quando a gente vê o mundo, vê as coisas, a gente não tem dúvidas que as coisas são as coisas. Então isso cria uma ideia de realidade, de bolha de realidade conhecida. Isso aqui é uma cadeira, você está sentada, na frente de você tem um computador com uma tela, tem uma mesa. Então, tudo isso, a nomeação das coisas, parece que faz com que você acesse aquilo como uma realidade. Tudo isso tem nome, mas isso não tem esse nome. Ele não é, o nome não é inerentemente nascido com isso. Né? Você pode demonstrar o que é uma cadeira? Você vai lá e senta. Você está demonstrando para que ela serve. Mas ela não é uma cadeira. Porque ela tem outros nomes em outras línguas. Se você falar para um russo, senta na cadeira, ele não vai entender. Mas existe aí a ideia, o condicionamento. Por isso você está vendo, ó, onde você foi criado, a língua que você aprendeu, é aquilo que está transmitindo os condicionamentos, ou seja, formando uma realidade que não é necessariamente a realidade real. É uma realidade imaginada, né? Conceitualizada. E aí a gente vem com a realidade real, que é a mais real possível, que é a morte. Dessa ninguém escapa, mas ninguém quer, né? Mas deixa eu só concluir, Dona, uma questão aqui. Antes de eu vou deixar você falar, Dona, depois a gente vai entrar numa coisa muito mais sutil. Então, eu queria que a gente
aprofundasse mesmo nisso, tá? Que é algo muito sutil, tá? Donner, fale. Tá. E se acontecer um curtir, né? Uma apreciação, né? Dessa insegurança, seja da vida ou da morte, né? E uma despreocupação mesmo. Uhum. Essa despreocupação só vai acontecer no momento que você não, não tem não tem assim a experiência direta que você vai ser atingido. Entendeu? Você está imune, você está seguro. Aí você pode curtir isso. Mas quando você não se sentir seguro, você não tem condição de aproveitar isso, curtir isso, como você está falando, né? Você tem que se sentir seguro para curtir tudo que vier. Né? O estado natural que a gente chama. Ok? Ok. Então vamos prosseguir, ó. Gente, não é para ficar triste, não, hein? Não é para ficar desanimado, não. Tem jeito, a coisa tem jeito. Como é que o Buda fez, né? Como é que o Buda fez? A Ednita mandou um negócio aqui, ó. A solução para os seus problemas é ver quem é que os tem. Exatamente. Quem que tem o problema? A mente. Quem que é a mente? É você. Quem é você? Você é o conjunto de todos os conceitos, condicionamentos, ideias, né? E a partir daí os pensamentos surgem. Né? A partir da individualidade que você acredita que é. Então vamos lá. Quando o Buda, né? A Raquel começou com admitir que há o sofrimento. Então, o primeiro grande passo é admitir que há essa sensação de angústia constante. Porque a gente, como animais humanos, não sei, né? Mas talvez seja o único animal que sabe que vai morrer. Então, isso cria uma grande angústia para a gente, né? Mas, então, Buda foi um dos que trouxeram propostas para solucionar esse problema. É assim que ele vai meditar com essa finalidade, né, de despertar, é descrito que em algum momento ele se depara com a mente, do jeito que a gente está falando aqui, né? Outros vão falar que é o ego, né? E na história ele se depara com Mara, né, que é o demônio, é um demônio da ilusão, né, que cria as ilusões, né? Então ele se depara, ele tem um enfrentamento com, vamos dizer que é com a mente, que eu estou descrevendo tudo isso, né? Ou seja, com o eu dele mesmo, né? Então é muito importante, gente, essa passagem, porque ela tá lá naquele filme O Pequeno Buda, eu acho que eu já trouxe aqui para vocês, né? Quem souber também, eu vou colocar no grupo, tem lá no grupo, né? Mas eu vou colocar que é aquela passagem, não sei se vocês viram, Pequeno Buda, na hora que ele se depara com ele mesmo, mas ele no sentido de mente, no contexto cultural, no contexto histórico, no contexto de ideias, né? Então vai. Eu gostaria que vocês fizessem uma experiência. Você vai se deparar com você mesma, com você mesmo. Imagina que você está encontrando com você mesmo. Com todos os seus medos, todas as suas expectativas, todos os seus desejos, tudo que você queria
e não conquistou, e tudo que você quis e conquistou. É você está se deparando com você. Foi isso que Buda experienciou, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem também essa experiência. Vocês se depararam com você. Quando o Buda se depara com ele, ou seja, com a mente, ele viu que essa mente não era ele. E aí você que está aí agora, olhando para essa imagem sua, pode exatamente agora reconhecer que essa imagem não é você. E o Buda chamou essa imagem de arquiteto. E aí ele fala para a própria imagem, né? Isso é um sentido figurado, uma metáfora, mas é para ensinar, né? Então ele fala para a própria imagem: ó arquiteto, agora que eu te vi, agora que eu sei quem você é, agora que eu vi que você não sou eu, agora que eu te vi, você não continuará a construir esta casa. Então, o que a mente faz? Ela vai construindo a realidade e reconstruindo a realidade a partir dela mesma. A mente é a grande construtora da realidade. A mente constrói um eu, e a partir do eu tudo é construído. O fundamento da construção é o eu. Tá? Porque a partir do eu, tudo ganha sentido. Ou seja, essa realidade ganha sentido. Eu, começou, tudo. Tudo começa. E aí é a construção. Só que ele viu o arquiteto. E aí ele falou, a viga mestra está quebrada. Ou seja, não há mais um fundamento para que a casa, a construção, continue a se recriar, continue a existir. A partir daquele momento, ele atinge o despertar, mas a partir daquele momento, eu vou dizer outra coisa, ele atinge a sua segurança máxima. Ele está totalmente se sentindo incólume. E ali, naquele momento, nasce um sentimento que ele não pode ser atingido. No momento que ele concebe isso, uma experiência direta, ele passa a não ter medo de mais nada. E ali, sim, ele consegue ser o que ele realmente é. Ele não está construído a partir da mente, dos valores da mente, dos medos da mente, dos sentimentos da mente, das concepções da mente. Ok? Então, veja a mente e dê um basta na mente. Não que ela vai deixar de produzir pensamentos, ou emoções, ou sentimentos. É que você não está mais identificado ou identificada com esses sentimentos. Porque você adquiriu a segurança em você mesmo, em você mesma, na sua real natureza. Então, se você retroagir, você for cada vez mais para trás, você vai ver que a sua real natureza é imperturbável. E o que é essa real natureza? Silêncio. No silêncio não há medo. No silêncio não há risco. No silêncio não há perigo. No silêncio há total segurança. No silêncio não há movimentos. No silêncio não há desejos. No silêncio não há aversão. Ok? No silêncio não há nascimento. No silêncio não há morte. Na natureza não há nascimento. Na natureza não há morte. Na mente há nascimento. Na mente
à morte. Porque a mente é que cria a realidade que não existe. Só existe dentro da mente. Você não consegue presenciar o seu próprio nascimento. Você não consegue presenciar a sua própria morte. Foi algo assim que quis dizer, mas não sou boa em palavras. Que bom, Ednita. Foi algo assim. Gente, é aí, o ponto é esse, cara. Então, aonde que é que você se sente segura? Em você. E você não pode querer ficar idealizando que você é o ser, que você é consciência, que você é alguma coisa que pode ser dita. Você não é nada que possa ser expresso, nada que pode ser dito. Você não é nada que pode ser compreendido. E não precisa ser. Não precisa ser. Então, se você consegue realizar isso, você se sente totalmente seguro, segura. Não tem mais medo. Né? Você não presenciou o seu nascimento, não presenciará a sua morte. Porque a morte e o nascimento não existem na natureza. Que o corpo pertence à natureza. A mente surge quando surge o eu. A mente desaparece quando desaparece o eu. É possível que o eu desapareça durante a vida? Sim, é possível. É quando você renuncia à mente. Renuncia aos valores da mente. Renuncia aos desejos da mente. E aí você vai para antes da mente. E é o que isso? Silêncio. O silêncio, a não mobilidade, a não busca, que você falou, Ednita. Isso é a não busca. Porque a necessidade de buscar perde o sentido, não é que cessa. Ela perde o sentido. Porque você sabe que não tem nada para buscar para fora. Porque só tem dentro. Só tem o que você é dentro. A sua fortaleza está dentro. E dentro não tem nome. Não fica tentando construir modelos. Dizer que tudo é o ser é modelo. Dizer que tudo é consciência é modelo. Porque você vai retroagir até o ser e até a consciência, que são ideias, são palavras. É como hoje está falando. Deus, a palavra Deus não é Deus. A palavra árvore não é árvore. A árvore existe independente da linguagem. Então, não vamos nos prender a essa ideia, porque nós estamos buscando segurança nas ideias. Então, aqui, gente, é vital a gente perceber o que você quer. Você quer segurança na religião. Você quer segurança no Advaita. Na espiritualidade, você quer segurança. E aí vão te dar modelos para você seguir. E você vai agarrar esses modelos, porque você vai querer acreditar que esses modelos vão te dar essa segurança. Não. Você tem que desistir da mente. Primeiro você tem que enxergar a mente. Foi o que o Buda fez. Ele se confrontou com a própria mente. Mas ele viu, porque olha o que ele falou. Agora que eu te vi, que eu percebi que você está aí. Então isso é fundamental. Agora que eu te vi, você não voltará a construir, ó arquiteto.
Então, ele está falando da própria mente. Mas tem uma coisa que a mente responde para ele, no Pequeno Buda, que é fundamental. Sabe o que a mente fala? Ou o arquiteto, né? Mas você vive em mim. Mas a sua realidade parte de mim. Isso é muito importante. Como você vai renunciar à mente, se a mente é a sua casa, é onde você mora, é onde você habita, mas você vive em mim. Eu sou a sua proteção. Eu sou a sua razão de viver. Eu sou a sua realidade. Você vive em mim. Eu sou a sua realidade. Você vai renunciar à sua realidade? É isso que a mente vai devolver para você quando você enfrenta. Então, muitos não conseguem ir além, né? Mas, na verdade, a última palavra foi que Buda proferiu: ó arquiteto, agora que eu te vi, não voltarás a construir mais esta casa, porque a viga mestra está quebrada. Né? Ou seja, a casa não é um lugar de proteção, é um lugar de confusão, é um lugar de medo, é um lugar de insegurança. Obrigado, Andréia. Boa noite, obrigado por ter vindo, viu? Ô, gente, eu acho que também a gente pode, se vocês quiserem, ficar aí com essas últimas palavras, né? E a gente vai se despedindo também. E até a próxima, até o próximo Satsang, na quarta-feira. Obrigado por terem vindo. Boa noite.